através desta palavra de hoje, possa abençoar sua vida, abençoar sua casa, abençoar o seu casamento, a sua família. Então coloque-se diante do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, por todo o Teu cuidado que está sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua presença, Senhor Deus, tem sido abundante. A cada momento, a cada segundo, Senhor Deus, nós temos visto o Teu agir. Nós temos, ó Deus, vivenciado a Tua misericórdia, porque diante das nossas falhas, o Senhor continua sobre as nossas vidas, nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Por isso nós somos gratos a Ti. E agora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, pedindo que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar o nosso coração. Nós colocamos cativo ao Senhor nossa mente e o nosso coração, entendimento e sentimento, para que em nome de Jesus, todos nós sejamos ministrados pelo Teu Espírito, que todas as resistências que talvez nós possamos criar em nós, caiam por terra agora neste momento, e que nós possamos estar abertos ao Teu agir, nós possamos estar abertos ao Teu falar, para que em nome de Jesus, através dessas palavras de ensinamento, de compartilhar, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, seja abençoada, seja amadurecida, para que nós possamos viver neste lugar as Tuas promessas. Por isso, nos entregamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Semana passada foi falado sobre... Isso aí. Concordância. Correto? Né? Pastor Edmilson esteve ministrando, falando sobre concordância. Ninguém concordou agora. Ei, Jesus, né? Mas semana passada foi falado sobre concordância, né? Sobre o ato de trabalharmos juntos nesse propósito, né? Nós estamos nesta jornada, nós estamos nesse caminhar juntos, como família, né? Nós não dividimos forças, nós não estamos numa quebra de braço, né? Onde um se opõe ao outro, um tenta ser mais importante, ou então quer um destaque maior do que o outro, mas nós trabalhamos juntos, e no trabalhar juntos é necessário concordância. E isso foi deixado bem claro, foi ministrado aqui pelo pastor, e creio que esta palavra, com certeza, se você colocou ela em prática, já tem gerado fruto na sua vida. Amém, queridos? Lembrando disso, né? Todas as ministrações, sejam neste curso de casais, sejam no culto, seja na célula, em qualquer ambiente em que você é ministrado pela palavra, se você colocar a palavra em prática, alguma coisa acontece. Se a palavra que você ouve não é colocada em prática, a palavra se perde e nada acontece. Então toda vez que você ouvir uma palavra, toda vez que você for ministrado, em qualquer um dos ambientes que nós falamos, que você tome a palavra, que você mastigue essa palavra, que você deguste da palavra e que coloque ela em prática, para que se torne bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa ajudar você nesse princípio. E hoje nós vamos falar sobre privacidade e individualidade. Privacidade e individualidade. Abre comigo sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, no versículo 15. Sua Bíblia, seu aplicativo que você utiliza para a leitura da palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 15. Se você tem alguma dificuldade em encontrar, tem uma página inicial lá na sua Bíblia, né? Eu sempre brinquei com isso, mas é uma verdade, né? Às vezes as pessoas, né, têm tanta dificuldade assim, puxa vida, não consigo achar a Bíblia, então nem carrego ela. Faz isso não. Lá no início da sua Bíblia tem um negócio chamado índice, né? É só você correr lá no índice, dar uma olhadinha lá onde que está a página, corre lá. E eu sempre falo, usa essa página, não tenha vergonha de usar o índice. Sabe por quê? Porque você pagou por ela. Quando você comprou a Bíblia, né?
essa página estava inclusa no preço, então usa, já que está ali, né? Usa, faça o uso desse negócio chamado índice para que facilite a sua vida aí, até você ter um manuseio mais prático da palavra, da Bíblia. Mas no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 15, a palavra diz assim, ó, e disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, uma coisa ou coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Muito bem. Esse pequeno verso que nós lemos aqui está falando sobre um dos momentos de Ezequias, um momento em que Isaías, né, depois de um momento de conversa com ele, o profeta Isaías, porque algo acontece aqui na vida de Ezequias. A palavra fala que ele recebe o profeta, e o profeta diz para ele, diante daquilo que ele está vivendo, que é uma enfermidade muito séria, o profeta diz para ele assim, olha, organiza a sua casa, porque você vai ser recolhido, organiza tudo a sua vida, né? Essa enfermidade está sobre você, organiza porque vai dar ruim, né? Ou vai dar ruim agora, mas você vai para o céu, né? Mas enfim, e aí a palavra diz que Ezequias se coloca diante do Senhor em oração, né? Se você olhar lá a partir do verso 1, né? Você vai encontrar essa história, e aí a palavra nos ensina que ele então chora diante do Senhor, que ele clama pela presença do Senhor, dizendo, Senhor, né, nos meus dias acabaram nesse lugar, lembra que eu fui fiel ao Senhor, lembra da minha vida, né? E ele clama então ao Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus fala ao profeta Isaías, diz, olha, volta lá e fala com Ezequias. E quando o profeta Isaías fala com Ezequias, a palavra de Deus para a vida dele é, eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu clamor, e eu vou acrescentar na sua vida mais 15 anos, olha que benção, né? Mais ou menos, que depois você vai ver a história, né? Mas enfim, o Senhor abençoa a vida dele, dizendo, olha, tá bom, não vou recolher você agora, vou acrescentar nos seus dias mais 15 anos. Esse milagre na vida de Ezequias traz uma alegria tão grande no coração dele, ele fica tão feliz com aquilo que Deus fez, que ele então começa a celebrar e expor tudo aquilo que tem na sua vida. Olha só que interessante. E a palavra nos ensina que no versículo 12, dizendo assim, ó, naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. Esse cara enviou para eles, esta pessoa mandou mensageiros até a casa de Ezequias, levando um presente, levando para ele os parabéns pelo que havia acontecido, né? Talvez sabendo da enfermidade que aconteceu, e agora manda então mensageiros para tentar consolar o coração dele, e quando eles chegam lá, então tem essa surpresa da cura. E aí a palavra nos ensina, no verso 15 que nós lemos, que Ezequias está tão feliz por aquilo que aconteceu, que ele mostra toda a sua casa, inclusive os tesouros da casa de Deus, a esses mensageiros. Ele chama os caras e diz, olha, vem olhar, vem ver quantas coisas acontecem, tem aqui na minha casa, olha que coisa abençoada por Deus, olha como a minha vida é abençoada pelo Senhor, olha quantas coisas o Senhor nos deu, olha a casa do Senhor, olha quantos tesouros existem nesse lugar. E aí, queridos, houve um sério problema. O profeta Isaías fala com ele, falando assim, o que você mostrou da sua casa? Ele diz assim, eu mostrei tudo, eu não escondi absolutamente nada do que está aqui na minha casa. O problema é que depois, essa demonstração de toda a sua casa gerou um sério problema
para a vida de Ezequias, para a casa, para os tesouros. Por quê? Porque esses mensageiros não tinham uma mensagem de paz. Partindo desse texto, partindo desta ideia, partindo desse exemplo, eu quero falar com você sobre, então, privacidade e individualidade, porque logo em seguida Deus confronta a vida de Ezequias. Privacidade tem a ver com cuidado, entenda isso, tem a ver com cuidar do que é íntimo. Privacidade é cuidar daquilo que você conhece e que ninguém mais conhece. E Deus, num matrimônio, Deus, numa família, Ele nos dá o conhecimento de algumas coisas, de algumas questões, de alguém que ninguém mais conhece, que é o nosso cônjuge. Olha só que interessante. Deus confia em você, aos seus cuidados, a vida pessoal da pessoa na qual você está casado. E este cuidado precisa estar muito claro, muito bem vivido por você. Por quê? Porque você não pode, de maneira alguma, expor a privacidade ou expor a vida daquela pessoa que está caminhando ao seu redor, junto com você. Da mesma forma que você não quer ser exposto, você também não pode expor a pessoa na qual você hoje vive, na qual você hoje está casado, está casada com. Porque privacidade é cuidar um do outro. E é interessante nesse tempo falando sobre privacidade, por quê? Porque existem muitos problemas de casais que começam a trazer para a sua vida pessoal, para a sua vida de intimidade, pessoas, sejam familiares, sejam amigos, que supostamente podem ajudar em alguma coisa. Nós temos uma ideia, uma compreensão de que a opinião dos amigos com relação à nossa casa, com relação à nossa vida, com relação à nossa família, são apenas opiniões. Eles podem falar algumas coisas, mas são opiniões. Eles não podem e não devem fazer parte do círculo de intimidade, por exemplo, de um casal. Ninguém pode ficar sabendo das coisas que acontecem entre o casal, entre vocês, porque é uma confiança um do outro. Deus confia a intimidade um do outro, um para o outro. E esta intimidade, essas coisas não podem ser abertas. Por exemplo, um dos exemplos que nós falamos é, por exemplo, a vida sexual. A vida sexual de um casal é restrita ao casal. Ninguém mais precisa ficar sabendo do que acontece ou de como é, do que, enfim. E às vezes, pessoas começam a expor o cônjuge com amigos, com pessoas tentando pedir opinião sobre algumas coisas, e isso é uma verdadeira tragédia. É lógico que esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe, ele pode ser aberto desde que sejam com profissionais. De repente o casal está tendo alguma dificuldade de relacionamento entre os dois, procure um profissional, um psicólogo, um médico. Procure alguém que possa ajudar para orientar vocês de uma forma correta sobre aquilo que está acontecendo. Mas tirando isso, tirando as orientações profissionais que nós temos como bênção de Deus também para a vida do casal, ninguém mais precisa ou ninguém deve interferir, saber daquilo que acontece entre vocês. Isso é individualidade, isso é essa privacidade, e é uma das coisas que precisa ser cuidado. Às vezes nós vemos pessoas trazendo muita gente para o círculo do casamento. Às vezes, por exemplo, está lá, acontece alguma coisa ruim, você, esposo, acontece alguma situação ruim na sua caminhada, na sua vida, qual é a primeira pessoa que você pensa
em contar? Para quem você vai falar aquilo que está acontecendo com você? Alguma conquista acontece, você está super feliz porque de repente Deus te abençoou com alguma coisa. Para quem? Qual é a primeira pessoa na qual você conta? Aí às vezes nós encontramos algumas pessoas dizendo assim: eu corro para a casa da mãe e conto para o pai e para a mãe. Não, quando Deus me abençoe em alguma coisa, eu corro e conto para os meus filhos o que Deus fez. E a última pessoa na qual eu compartilho as coisas é com a minha esposa, é com o meu esposo. Se isso acontece com você, é um sinal de que você está com problema e o seu casamento também. Quando nós não compartilhamos as situações de dificuldade, quando nós não compartilhamos as situações de alegria, um com o outro, significa que alguma coisa está quebrada, que alguma coisa está em sintonia. Porque como nós falamos há alguns dias, se eu não me engano há 3 semanas atrás, nós estávamos falando sobre esse compartilhar, não é assim? Eu preciso compartilhar com quem sonha comigo, eu preciso compartilhar as coisas que acontecem comigo com quem está na minha intimidade. Se eu tenho tido problemas, se eu tenho tido algumas batalhas, a primeira pessoa que precisa saber é o meu cônjuge. É a pessoa que caminha junto comigo. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança, porque nós fizemos um pacto diante do Senhor, de caminhar juntos, seja na alegria ou na tristeza. Não é assim? Eu estou super abatido, eu estou super chateado com algumas coisas, e aí? É um momento de tristeza. Diante do Senhor você disse que compartilharia, que você estaria junto com esta pessoa também no momento de tristeza. Então isso precisa ser compartilhado, e precisa ser compartilhado com a pessoa certa, que é o seu cônjuge, e mais ninguém. Parece brincadeira, mas é verdade. Talvez o pastor Edmilson possa também contar aqui, confirmar isso. Mas quantos casais que a gente atende, quantas esposas que nós atendemos, que chegam na gente e falam assim: pastor, eu fico sabendo das coisas que vão acontecer pela minha sogra, eu fico sabendo das coisas que vão acontecer pelo meu sogro, porque ele não fala para mim, ele vai para a casa dos pais contar. Quantas vezes eu já atendi casal do marido chegar e falar assim: puxa vida, meu sogro veio falar comigo, bravo comigo, porque aconteceu isso, isso e isso. Nós discutimos, nós tivemos um momento ali de tensão, e o meu sogro veio me chamar a atenção. Como assim? Crises geradas no casamento, crises geradas dentro da família. Por quê? Porque ao invés de deixar ou de trazer as questões de dificuldade para o círculo de privacidade, se expõe às coisas que acontecem. Queridos, quando você faz isso, você está correndo um risco de afundar o seu casamento, de afundar a sua família. Sabe por quê? Entenda uma coisa: quando você contar do problema que você está tendo com o seu cônjuge, com o pai ou a mãe dele ou dela, o pai ou a mãe dele ou dela vai tomar dor de quem? Vai lá, a Sônia, chega lá e conta do problema, né? O Alexandre fez isso, 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 para o pai. E aí? O pai vai tomar? Vai ficar do lado do Alexandre? Então lascou, então tá ruim. Então Alexandre, então tá ruim. Mas o problema é esse, porque assim, o pai e a mãe sempre vai ter a tendência de proteger o filho, sempre vai ter aquela tendência de puxar um lado. E entenda uma coisa: conselhos só são válidos quando alguém fica neutro na história. Quando nós atendemos o casal, né, o pastor Edmilson, né, pastor? Quando nós atendemos um casal, nós ouvimos a história dos dois. Nós temos como prática disso. Se você já passou em atendimento com a gente, ou se um dia for passar, você vai ver isso. Nós chamamos primeiro quem procurou, né? Então vai lá, a esposa quis conversar com o pastor, então vem cá, nós ouvimos ela, depois nós chamamos ele, ouvimos ele, e depois nós chamamos os dois. Por quê? Porque nós não temos escolha, nós não vamos ficar do lado de alguém, nós vamos ouvir as duas histórias. E é o que a gente sempre fala, né? Quando nós ouvimos a história um do outro,
Os dois estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Cada um tem a sua visão. Tem o seu lado, tem o lado dele, o lado dela e o lado certo, que é o lado que o Senhor vai orientar. Às vezes a esposa chega falando assim: ah, pastor, mas é porque ele não entende. É verdade, ele não entende. Ah, pastor, ela não entende. É verdade, ela não entende. E aí vamos ajustar. Por isso que no momento de aconselhamento, por isso que no momento de você compartilhar as coisas que acontecem na sua vida, precisa tomar muito cuidado, porque a pessoa no qual você está se aconselhando, ela precisa ser muito neutra na história, senão ela vai te aconselhar da forma errada. Então, quando você abre os seus problemas, quando você abre as situações de batalha da sua vida, do seu casamento, a outras pessoas, você está abrindo a guarda para que problemas maiores aconteçam, como o Ezequias fez aqui. Quando você começa a expor a privacidade da sua casa, quando você começa a mostrar para as pessoas como está a situação da sua casa, você está correndo o risco de trazer mais problemas ainda para a sua vida. Então, aprenda a guardar a privacidade entre vocês. O que acontece com vocês é com vocês. Pastor, mas eu não posso compartilhar as minhas dificuldades com a pessoa certa, como nós falamos aqui. Eu não posso correr para qualquer um e contar aquilo que está acontecendo, expondo as situações. Eu preciso buscar um atendimento, eu preciso buscar uma forma correta de fazer isso, caso contrário vai dar errado. Então nós precisamos tomar alguns cuidados com relação a esta privacidade, né? E entenda uma coisa, nós estamos falando sobre privacidade e individualidade, né? Entre o casal, presta bem atenção nisso, nós temos privacidade casal com as pessoas, mas entre o casal não existe privacidade. Existe respeito e existe cuidado, mas não existe privacidade. E um dos grandes erros, ou um dos grandes problemas que acontecem num casamento, é quando as pessoas começam a exigir privacidade dentro do próprio casamento. Por exemplo, todo mundo aqui tem celular, correto? No celular de vocês tem senha? Sim ou não? O meu tem, está aqui, digital, tem o número, né? Porque vai que dá algum problema, você tem que saber o número, né? É um erro quando eu começo a falar assim: é minha privacidade, o meu celular é minha privacidade, então você não tem direito à senha do meu celular, porque é privacidade. Entre o casal, esse tipo de privacidade não existe. Por quê? Porque nós lembramos da palavra do Senhor dizendo o quê? Que a partir do momento que nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Uma só carne não tem privacidade de um para com o outro. Tudo é comum. E hoje, na modernidade, uma das coisas que tem gerado muitos conflitos é exatamente pontos como este. Redes sociais, né? Não, é a minha rede social, você não mexe. Ué, por que não? Né? Não, e outros já vão para o extremo, né? O extremo qual que é? Não, você só pode ter rede social se for junto com a minha, né? Que tem gente que fala assim: nós temos que ser tudo comum, então vamos fazer um Face, um Instagram, um não sei o quê. E aí, também não precisa ser assim. Cada um pode ter o seu Instagram, cada um pode ter o seu Facebook, mas dentro disso não existe privacidade. Se eu pego o meu celular, se eu troco a senha do meu celular para que o meu marido ou para que a minha esposa não tenha acesso, algo está errado. Alguma coisa está em descompasso. Porque entre o casal não existe privacidade. Existe cuidado e existe respeito.
Então, mesmo que eu saiba a senha do celular da esposa, mesmo que eu saiba a senha do celular do meu esposo, eu também não tenho o direito de ficar vasculhando aquele negócio, né? Toda hora eu vou lá, pego, deixa eu ver o que está fazendo. Isso é falta de respeito também, falta de confiança, enfim, tudo mais. Mas isso precisa ter, para isso precisa ter um equilíbrio, onde eu não levo para o extremo de ficar vasculhando, mas eu também não sou proibido de ter acesso àquilo que pertence a ele ou a ela, porque nós somos tudo em comum. Então, entre o casal não existe privacidade. Entre o casal não existe aquele negócio, não, esse é o meu tempo. Sabe aquela historinha assim? Nisso daqui você não se mete, porque é meu. Não existe isso. Família, casal, não existe o meu, existe o nosso. Não é assim? Ah não, isso aqui é meu, isso aqui você não toca, isso aqui você não mexe, isso aqui você não se mete. Está errado. Nós precisamos sentar, conversar, entrar num acordo, não é? Sobre algumas coisas. Por exemplo, você gosta de fazer alguma coisa, você gosta de jogar bola. Precisa-se haver um acordo, conforme foi falado na semana passada, concordância. Gosta de futebol, ok, precisa haver uma concordância sobre isso. Mas eu não posso de maneira alguma dizer assim, não, essa é a minha privacidade, você fica aí e eu vou e pronto, acabou, porque é o meu tempo. Não existe isso mais. Depois que nós casamos, não existe mais o meu, existe o nosso. Então são coisinhas pequenas que às vezes vão sendo criadas dentro de um casamento, dentro de uma família, que vai trazendo sérios problemas. E as pessoas às vezes não vão se dando conta de que isso cada vez vai crescendo mais, vai trazendo mais conflito, mais e mais conflito, ao ponto de chegar num momento em que não é possível mais caminhar juntos. Então entenda uma coisa, entre o casal não existe privacidade. Amém? Não existe privacidade. Tudo é comum. E aí, tudo é comum. Aí começa então a perguntar, e eu quero perguntar para você assim, quanto tempo que você gasta com seu cônjuge? Quanto tempo você dedica a sua vida ao seu esposo ou à sua esposa? Você dedica o seu tempo com a mesma proporção que dedica a outras coisas? A outras pessoas? Você dedica a sua atenção ao seu cônjuge da mesma maneira que dedica atenção a outras pessoas? Porque esse é um cuidado que nós temos que ter um com o outro. Esse é um cuidado que nós precisamos ter com as pessoas, com a pessoa na qual nós estamos casados, com a qual nós estamos construindo ou já construímos a família. E às vezes nós percebemos que a maior negligência do casal é a falta de dedicação um ao outro. Agora há pouco eu estava falando com um casal aqui que vai casar no final de semana. Eu estava conversando exatamente sobre esse ponto com eles. Quando nós casamos, nós recebemos uma missão. Qual missão é essa? Cuidar um do outro. Não é assim? Quando você casou, Deus confiou a vida dela nas suas mãos para cuidar dela. Quando você casou, Deus confiou a vida dele nas suas mãos para você cuidar dele. Quanto tempo você tem investido da sua vida para cuidar desta pessoa que Deus colocou no seu caminho? Que Deus colocou, que Deus uniu, que Deus abençoou? Porque quando nós não dedicamos atenção ao tempo à pessoa na qual nós estamos casados, isso gera desgaste. Quando um lado é dedicado e o outro não, vai gerando um desgaste. É ou não é? Vai gerando um conflito. Vai gerando uma situação onde a pessoa vai dizendo assim, puxa vida, né? Eu caminho, eu faço, eu tento, e a pessoa é completamente desligada. Isso gera conflito, isso gera problema. Então a pergunta para nós pensarmos aqui é, quanto tempo nós temos gasto
cuidando um do outro? Quanto tempo nós estamos nos dedicando um ao outro? Na atenção, no carinho, no cuidado? Você tem se dedicado ao seu cônjuge? Pensando um pouquinho, né? Você, querida, né? Você, amada do Senhor, quanto tempo seu esposo está dedicando ou tem dedicado a você? Bastante tempo, amém? Amém? Da mesma forma que você tem dedicado a ele, amém? Porque é fácil cobrar, né? É fácil a gente dizer, ah não, ele não se dedica a mim, aí você se dedica a ele. Ah, ele não prestou atenção que eu cortei o cabelo, mas você nem viu que ele fez a barba. E aí? É ou não é assim? Ah, ele não prestou atenção de que eu comprei um brinco novo, mas você também não prestou atenção em nada da vida dele. Então são atenções que nós temos que ter um ao outro, cuidado que nós temos que ter um com o outro, porque nós precisamos, nós recebemos esta missão de cuidar um do outro. Se nós queremos que o outro mude em alguma coisa, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos ensina, orar pela vida daquela pessoa, orar pela vida dele, orar pela vida dela. Tem falhas na vida do seu esposo? Sim ou não? Não, graças a Deus, né? Fala assim, meu marido é quase perfeito, falei, profetiza, né? Lembra? Fala assim, minha esposa é uma bênção. Profetiza, aproveita o momento. Mas tem algum ponto que o seu marido precisa mudar? E você já tentou fazer isso? Sim ou não? Tem alguma coisinha que ele precisa mudar e você já brigou, já fez tanta coisa e até hoje ele não mudou? Pois é, porque quem muda, o único que pode mudar do interior, de dentro para fora é o Senhor. Então eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso pedir que Deus faça a transformação que é durável na vida dele e na vida dela. É assim que as coisas acontecem diante de Deus. Toda vez que eu tento mudar na minha força, dá errado. Toda vez que eu tento mudar o outro, brigando, né, tentando colocar aquela pessoa dentro do meu molde, né, porque na verdade o que acontece na maioria das vezes é isso. Nós queremos que o nosso cônjuge mude para ficar do nosso jeito, não é? Do jeito que mais nos agrada, do jeito que é melhor para mim. E toda vez que eu faço isso vai dar errado. Então eu preciso, quando eu olho e percebo que alguma coisa está errada, eu preciso orar pelo meu cônjuge, eu preciso clamar ao Senhor, que pode mudar a vida daquele no qual eu estou orando, buscando para que haja uma transformação. A palavra mostra um exemplo de uma mulher chamada Abigail. A palavra fala que ela tinha um esposo que era um cara arrogante, né? É um marido imprudente chamado Nabal. Davi manda os mensageiros até Nabal, fala algumas coisas e ele fala assim, o que eu tenho com Davi, o que eu tenho com vocês? Não tem nada com isso não. E por causa da intercessão de Abigail, por causa da postura de Abigail, a vida dele e a vida de toda a casa dela foi preservada. Se você quer anotar o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, depois em casa dá uma lida para você ver. Abigail, a esposa que, por temor ao Senhor, por sabedoria, ela conseguiu justificar, ou conseguiu preservar a vida do seu esposo e a vida da sua família. Mas isso em Deus. Então, se existem algumas coisas que precisam mudar na vida do nosso cônjuge, isso precisa acontecer na presença de Deus. E uma das coisas que nós precisamos ter bem claro, né? Até agora há pouco eu estava falando isso. Nós vamos passar o resto da vida conhecendo o nosso cônjuge. Quando você acha que já conheceu tudo dele, tudo dela, você descobre algo novo. Não é assim? Mas você fala assim, não, agora eu entendi ela. Ah, coitado. É ou não é? Não, agora eu sei o jeito dela. Sabe não. Amanhã ela já mudou tudo de novo. Agora eu sei como é que ela gosta do cabelo. Aham. Você vai ver a próxima semana. Não é assim? Não, agora eu sei a cor da roupa que ela gosta.
coitadinho, próxima moda que sair, próximo verão a cor mudou. E aí? Aquela cor que ela gostava tanto já não é mais, porque ela mudou o gosto. E assim por diante. Nós vamos passar o resto da vida conhecendo um ao outro. Existem defeitos, existem coisas que vão se revelando na medida que nós vamos caminhando. E nós precisamos adequar nossa vida, nós precisamos ajustar nossa vida um com o outro, nessa parceria, nesse sistema onde nós estamos juntos nesta missão, onde nós estamos juntos nessa caminhada, somando forças para vencer todas as coisas e chegar ao ponto onde o Senhor nos prometeu. Chegar lá na frente e dizer que valeu a pena, ver uma família abençoada, ver filhos abençoados, ver uma casa próspera na presença do Senhor, amém, queridos? Por isso nós precisamos orar um pelo outro, por isso que nós precisamos cuidar um do outro, por isso que nós precisamos preservar a vida um do outro. Eu estou batendo em cima disso, falando sobre isso, por quê, queridos? Porque nós não podemos permitir que o nosso cônjuge seja exposto por aí. Nós precisamos lutar pela privacidade da nossa casa, privacidade do nosso casamento, privacidade da nossa família. Falando no âmbito familiar, nós precisamos preservar pelos nossos filhos. Nós precisamos preservar um ambiente onde eles estão seguros, onde eles têm segurança dentro da sua casa, dentro de casa. Falando em casamento, nós precisamos preservar a privacidade do esposo e da esposa. E é interessante até pensar sobre isso, porque tem casais que perdem a privacidade, inclusive com os filhos. Como assim perde a privacidade com os filhos? Sabe aquela historinha assim? Põe os filhos para dormir no quarto? Uma noite, tudo bem. 2 noites, cuidado. 3ª noite, pode botar todo mundo, cada um para o seu canto. É ou não é assim? Por quê? Porque sem perceber, o casal vai colocando os filhos dentro da intimidade do seu casamento. E isso interfere na vida pessoal do casal. Filhos é bênção, mas quando os pais não entendem que há limites entre os filhos e o casamento, ele se torna um problema. Não porque os filhos são um problema, mas por imaturidade dos pais. Uma das coisas que a gente sempre falou, né? Quarto é o lugar privado do casal. O seu quarto é o seu quarto com o da sua esposa. É de vocês e de mais ninguém. Filho pode entrar? Pode, como eu disse, esporadicamente. Mas o quarto é lugar de privacidade. Ninguém mais entra ali. Quando chega a visita na sua casa, você chama lá para o teu quarto? Chega a visita na sua quarto, não, vamos lá, vamos sentar lá na cama para a gente bater um papo. Alguém faz isso? A não ser que a casa tenha um cômodo só. Não é assim? Caso contrário, ninguém chama. Chegou a visita, não, vamos sentar aqui em volta da cama, vamos bater um papo, vamos comer um lanche. Não, por quê? Porque quarto é lugar de privacidade. E o casal precisa preservar isso. Queridos, isso é muito sério. Às vezes isso não acontece com você, mas pode ter certeza, é uma das coisas que acontece muito na vida de muitos casais. E várias vezes nós atendemos pessoas, nós conversamos com casais com problemas no seu casamento, no seu relacionamento, porque trouxeram filhos para a sua intimidade. Então, se algo que você precisa preservar é a sua privacidade dentro do seu casamento, privacidade dentro da sua família, para que coisas externas não atrapalhem a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como é a sua privacidade hoje? Como você tem tratado isso hoje? Quando você tem problemas, com quem você compartilha? Quando você tem alegrias, com quem você compartilha? É com seu esposo? É com a sua esposa? Ou tem alguém mais nessa história? Se tiver, está errado. Precisa ser ajustado imediatamente. Dentro da sua casa, como que é a sua privacidade com a sua esposa e com o seu esposo?
seus filhos estão interferindo nessa privacidade, algo está errado. E se você não tomar uma atitude imediatamente, algo ruim vai acontecer. Vai chegar um momento que você vai ter problema. Vai chegar um momento que o seu casamento não vai resistir, porque vai interferir. Ah, pastor, na minha história não é assim, então tá bom, vai pagando para ver, para você ver. Vai arriscando dessa maneira, vai levando dessa maneira, para ver se daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, nós não vamos estar conversando sobre isso. Porque não tem como dar certo. Privacidade precisa ser preservada. Amém, queridos? Isso é prioridade dentro de casa, dentro da família e dentro do casamento. Por isso, nessa simples palavra, né, que nós possamos lutar para que o nosso casamento seja o mais protegido possível, para que a nossa família seja a mais protegida possível, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por isso, fica um desafio aqui para você, pensar sobre como hoje você tem vivido essa privacidade na sua casa. Como você e o seu esposo têm vivido essa privacidade. Quanto tempo você tem dedicado no cuidado com a sua esposa? Quanto tempo você tem dedicado no cuidado com o seu esposo? Quanto tempo vocês têm trabalhado juntos, têm estado juntos? Cuide dessas pequenas coisas, para que a sua vida, para que o seu relacionamento seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero indicar outro livro aqui para vocês. Esse livro já foi distribuído na igreja aqui há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e eu quero indicá-lo mais uma vez, tá? O Propósito da Família. Não sei se você já conhece esse livro. O Propósito da Família, pastor Luciano Subirá. A importância da visão familiar na relação com Deus, tá? Então, o propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Pastor Luciano Subirá. Se alguém tiver interesse e quiser, fala comigo depois, tá bom? É um livro muito legal. Ele aborda várias coisas, várias situações, vale a pena a leitura, né? Lembrando que são vários livros que estão sendo indicados, então aproveite esse tempo de leitura, né? Você olhar ali, fala sobre a família, o casamento e a vida conjugal nesse livro. Vale a pena a leitura, vale a pena você investir para que, através dessa leitura, né, o seu casamento, sua vida familiar seja abençoada também. Tá bem, queridos? Então, se houver interesse, depois você fala comigo também. Nós vamos fazer o levantamento do livro do pastor Luciano Subirá. Tá bem? Amém? Que Deus possa nos ajudar, né? Que Deus possa nos abençoar nesse tempo e que nós possamos lutar pela privacidade da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos fechar os olhos, vamos orar? Eu quero orar de uma maneira bem específica agora, por causa desta palavra específica que é privacidade e individualidade. O grande erro do rei Ezequias foi abrir a sua privacidade para pessoas estranhas. Ezequias trouxe para dentro da sua casa pessoas que nunca deveriam estar ali. A tragédia de muitas famílias é trazer para dentro do círculo de intimidade, para a sua privacidade, pessoas que nunca deveriam estar ali. Casais que trazem pessoas para a sua intimidade que também nunca deveriam estar ali. Isso envolve familiares, amigos, situações, coisas, objetos, coisas que roubam a privacidade. E nós precisamos orar para que isto mude. Nós não podemos aceitar que nada entre nesta privacidade. E também a individualidade. Casal não é individual. Cada um para o seu lado. Casal é um só. Então, pensando sobre isso, é que eu quero orar com você.
como hoje você tem vivido esta palavra, como hoje você tem vivido esse tempo de privacidade, esse tempo de cuidado um do outro, de preservação do outro. Coloca a sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar para que nós não caiamos no mesmo erro de Ezequias, de expor a nossa intimidade, a nossa casa a pessoas que depois podem gerar destruição, podem gerar conflitos dentro da nossa casa. Não eles em si, mas a quebra de confiança um do outro, a desvalorização do outro. Então, ore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor. Quero, Pai, te agradecer por essas simples palavras, Senhor Deus, que nós estamos compartilhando sobre privacidade e individualidade. Deus, eu quero pedir que neste momento, Teu Espírito Santo possa falar aquilo que eu não falei, ensinar aquilo que talvez eu tenha deixado passar, mas que o Teu Espírito Santo possa falar a vida de cada um desses casais que aqui estão, nas famílias que estão representadas aqui, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo sobre esta questão de privacidade. Hoje, Senhor Deus, nós percebemos, nós vemos que muitas famílias estão se desfazendo pela quebra desta privacidade, onde muitas pessoas e coisas estão interferindo, vindo de fora e interferindo na vida e no relacionamento destas famílias. E eu quero pedir neste momento, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está neste lugar, e que todas essas infiltrações, que todas essas coisas que vêm sorrateiramente e entram, Senhor Deus, nessas casas, nessas famílias, que estas coisas sejam quebradas em nome de Jesus. Quero pedir ao Deus que o Senhor possa, de uma maneira muito efetiva, muito prática, Senhor Deus, blindar a vida de cada um destes casais, que verdadeiramente nós possamos lutar pela nossa privacidade como casal, onde, Senhor Deus, nós cuidamos um do outro, nos dedicamos um ao outro e não expomos um ao outro a outras pessoas, quer seja filhos, quer seja parentes, quer seja amigos, que nós possamos, ó Deus, lutar pelo nosso cônjuge, os defeitos dele, que ela nunca fale para outras pessoas que não sejam pessoas qualificadas pelo Senhor, indicadas pelo Senhor, para que abençoe a vida deles. Da mesma forma ele, Pai amado, o Senhor colocou ela aos cuidados do teu filho, então que ele preserve ela, Senhor Deus, cuide dela e não exponha, Senhor Deus, de maneira alguma as crises, as dificuldades, os problemas que ela passa, mas que este casal, Senhor Deus, possa preservar a privacidade do casamento, a privacidade dos dois. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa confirmar esta palavra na vida deles, e que em nome de Jesus nós também possamos preservar pela privacidade da nossa família, não só como casal, mas como família, filhos, que em nome de Jesus, Pai, absolutamente nada fora da nossa família interfira dentro da nossa casa. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa abençoar o Teu povo, abençoar cada uma dessas famílias nesta noite, e que nós possamos de fato, Senhor Deus, preservar por esta privacidade, cuidado um com o outro, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, eu quero orar para que, se existe alguém hoje tentando viver de forma individual, que neste momento o Teu Espírito Santo possa inquietar o coração, que possa, Senhor Deus, mudar essa situação em nome de Jesus, porque dentro de um casamento nós não somos individuais, nós somos uma só carne. Por isso, Pai, traz esta palavra a este coração, que em nome de Jesus esta palavra queime neste coração, e que de fato, Senhor Deus, nós possamos ter tudo em comum, conforme a Tua palavra nos ensina. Nós sejamos uma só carne, nós temos uma só missão, debaixo do Teu cuidado,
em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida com esta simples palavra. Que se houver alguma dúvida, fala com a gente, né? Em nome de Jesus, para que nós possamos sempre sanar qualquer dúvida, né? E também compartilhar algo a mais que você queira saber. Mas lute pela sua privacidade, não permita que nada interfira na sua vida como família, na sua vida como casal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Jana, tem um recado? Não? Então não tem um recado mais. Tinha um recado, não tem mais, tá bom? Mas amém. Próxima semana, quarta-feira, nós estaremos aqui, pastor Edmilson, pastor? Se ele tiver algum compromisso, ser eu de novo, aí vocês vão ter que me aguentar de novo, né? Mas se não, o pastor Edmilson vai estar aqui ministrando para vocês, e aí vai falar sobre intimidade. Ei, lasqueira, né? Então se prepara, tá bom? Então olha para o seu cônjuge, olha para a sua esposa, para o seu marido, faz aquela cara de carinho, porque ele sabe que você está com muito carinho, mesmo com máscara. Olha para ele aí, olha para ela aí, faz aquela cara de carinho e fala assim: se prepara. Amém? Se prepara, porque a semana que vem o bicho pega. Amém, querido? Então se prepara para você mais uma vez ser abençoado e ser orientado pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a semana que vem, que Deus possa abençoar. Amém, queridos?